Vamos falar ao vivo, então, com a enviada especial do Grupo RBS. Andressa, não me disseram nem em que cidade você está agora. Então, comece dizendo aí onde você está exatamente, nos dê um ambiental aí de como está o clima entre as pessoas, o clima com relação ao clima meteorológico, que já dá para ver que parece que não está tão frio aí. Ó, pessoal. Oi, Léo. Boa tarde para vocês aí. Exatamente, aqui são 3 horas e 47 minutos. Para quem nos acompanha aí na imagem, dá para ver que estamos na Times Square, aqui em Nova York, onde eu cheguei nessa tarde, e onde acontece muito do voto silencioso, mas com as pessoas com os seus botões, com os seus adesivos, com os seus bonés, camisetas. Há pouco passou aqui por mim uma moça com filho no colo, boné do Trump, Make America Great Again, boné vermelho, que é fácil de reconhecer de longe, mas, claro, é um espaço majoritariamente democrata no voto, né? Mas aqui na manifestação, nas ruas, é democrático, a gente pode dizer assim. Há pouco passou um carro também todo adesivado de Donald Trump. Aqui, logo na frente, tem um lugar vendendo boné, mas ali só vende da Kamala Harris. Eu cheguei e perguntei, não tem do Trump? O cara chegou a me olhar com uma cara meio brabo, assim, porque ele deve ser democrata, é o que eu imagino. Bom, por aqui, Léo, a temperatura é de 22 graus, um dia muito tranquilo na eleição, embora há pouco tenha havido algumas ameaças de bomba que, segundo o FBI, não se confirmaram. Segundo também algumas autoridades dos locais onde isso aconteceu, dos estados onde isso apareceu, seriam ameaças russas de bomba. Ainda não se sabe exatamente o que houve, mas o fato é que não há bombas nesses locais, apenas avisos falsos, de acordo com as autoridades vindos da Rússia. Bom, uma eleição em que se imagina que a metade da população tenha votado de forma antecipada, porque esse número se estima que chegou a 80 milhões de eleitores. Se a gente pensar na eleição de 2020, que teve um pouquinho mais de 150 milhões de eleitores, pode-se imaginar que mais da metade tenha votado de forma antecipada, seja indo aos locais de votação que já estavam abertos nas últimas semanas, dependendo dos estados, ou mandando o seu voto, a sua cédula, pelo correio, como acontece aqui de forma muito natural, especialmente desde a pandemia, mas tem estados que já fazem isso há bastante tempo como uma tradição mesmo. Eu sigo acompanhando as informações por aqui, Léo, e fico à disposição de vocês também. Vim para cá hoje, o pessoal deve acompanhar aqui, os turistas, os curiosos, um pouquinho da apuração que deve sair também nesses telões gigantes que temos aqui na Times Square. Andressa, você chegou quando aí nos Estados Unidos? Passou por onde e qual é o sentimento depois de passar por algumas diferentes cidades? Eu cheguei na quinta-feira, Léo, de manhã bem cedinho, passei a quinta-feira, a sexta e amanheci o sábado em Washington. Lá para ver a casa, né, para mostrar para os nossos ouvintes na Gaúcha, para mostrar para o pessoal também o local onde vai morar o futuro ou a futura presidente dos Estados Unidos, com o cenário e com o clima de eleição por lá, que é praticamente zero nas ruas, né? Não se vê campanha nas ruas de Washington, que a gente sabe que tem só 3 votos no colégio eleitoral e são votos sempre democratas. Bom, por lá é jogo jogado, não se tem qualquer discussão a respeito da eleição, mas em todos os lugares é o clima de tensão, Léo, e de estou confiante ou não estou confiante que o meu candidato vai votar. Dificilmente alguém me disse vai ganhar um ou outro que não fosse torcida, e mesmo os torcedores, os que estão de um lado, do lado republicano ou do lado democrata, dizem qual é a sua torcida, qual é o seu voto, mas logo vem com a cautela, dizendo assim, mas é a eleição mais difícil da história. Isso é o que eu mais tenho ouvido aqui, é uma grande eleição, a maior eleição e a mais acirrada da história. Já na Filadélfia, onde eu cheguei no sábado e saí agora, no fim da manhã, cheguei aqui tem mais ou menos 2 horas em Nova York, para essa reta final de cobertura por aqui. Na Filadélfia, a coisa é mais dividida. Não à toa, a Pensilvânia é um estado pêndulo e o mais importante que tem 19 votos, esse é o peso no colégio eleitoral. Sempre lembrando, número mágico, 270, a gente fala dos delegados de cada um dos estados, pois eles têm pesos diferentes, tem 50 estados, no total 538 delegados, e para ser eleito o candidato precisa de 270 desses votos.
Na Pensilvânia, Léo, olha, todo mundo com quem eu falava demonstrava o porquê esse é um estado pêndulo, e eu acho que não muda essa situação, viu? Como aconteceu com a Flórida, que virou republicana, acho difícil mudar essa situação tão cedo na Pensilvânia, porque eles equilibram e pensam assim. Ontem mesmo uma pessoa me falou assim, estou 65% definido, faltava 12 horas para começar a votação, porque ele tinha deixado para votar na terça. Esse é outro aspecto, eles deixam para votar na terça-feira exatamente porque estão ainda indecisos. E o que pega muito aqui? Economia, principalmente economia. Trump mesmo falou sobre isso hoje, logo depois de votar lá na Flórida, que a inflação é um dos temas, mas logo depois ele disse que o principal é a imigração, que tem 13 mil, nas palavras dele, assassinos soltos pelo país. Ele se referia a imigrantes ilegais. Kamala Harris falou um pouco sobre isso também, sobre a economia. Ela se deu conta de que é um tema muito importante e que o Trump leva vantagem em relação aos eleitores, ao que pensam e ao que comparam também, lá do fim do governo Trump até esse fim de governo Biden. Então a comparação é essa. Além disso, a Kamala, e eu tive ontem no último comício, o último ato de campanha dela lá na Filadélfia, fala muito abertamente, Léo, ela não se furta de um tema muito polêmico, seja aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, que é o aborto. E ontem ela prometeu para uma plateia de mais de 25 mil pessoas presenciais, mais todo mundo que assistia pelo mundo de forma online, que vai assinar a lei com o direito ao aborto novamente aqui nos Estados Unidos, uma lei que caiu por decisão da Suprema Corte. São temas polêmicos, mas principalmente a economia é um tema que bate muito forte, especialmente nos homens. Estava ouvindo vocês falando aí sobre esse eleitorado. Uma coisa quase anula a outra, homens brancos, mulheres negras, e aí a decisão pode estar na mão das mulheres da Pensilvânia. Talvez seja por aí que a gente vai ver o resultado. Bem, Andressa, para te liberar rapidinho, agora de forma bem objetiva, na nossa casa de apostas aqui, por enquanto, não é torcida, tá? Não é para quem está torcendo, é para quem acha que vai ganhar. Tá 2-1 para o Trump. Você empata essa disputa por enquanto ou acha que o Trump mesmo é favorito? Léo, eu ouvi umas 60 pessoas, talvez, vamos botar uma média aí, 10 pessoas por dia nesses últimos dias, e nem os americanos querem dizer. O que eu mais ouvi, I don't know, I have no idea. Tu acha que vai ser eu que vou desempatar alguma coisa aí, Léo Sabala Júnior? É muito difícil mesmo, viu? Eu não vou me surpreender se Trump ganhar, embora as pesquisas tenham mostrado a Kamala sempre um pouquinho à frente, mas eu não me surpreenderei, não acho um absurdo se isso acontecer, se Trump ganhar, exatamente pelo aspecto da economia, embora muitas pessoas tenham medo e falem sobre isso, medo do 6 de janeiro de 2021, que depois foi copiado 2 anos depois aí no Brasil. As pessoas também, ouvi delas, que ele foi melhor na economia, mas que não esquecem da forma como ele desdenhou a pandemia de Covid-19, negando vacina, negando que houvesse uma pandemia mundial e mesmo que houvesse a doença. Então isso pesa contra ele. Mas não me surpreendo não se o Trump ganhar, porém ficarei em cima do muro, assim como os americanos que eu ouvi aqui nos últimos dias. Não tem problema nenhum. Se é uma resposta que dá para ficar em cima do muro, é essa. Muitas dúvidas realmente com relação à aposta de quem vai ganhar essa eleição. Andressa, muito obrigado, bom trabalho aí. Se divirta aí nessa Times Square, que está incrível. Tem o Homem-Aranha, tem incrível Hulk, todos os personagens estão aí para alegrar os turistas todos que passam pela Times Square. Obrigado, bom trabalho aí nos Estados Unidos. Obrigada, bom programa para vocês. Valeu, Andressa Xavier.